Fala galera, começando mais um Sport Christ, né? Hoje aqui com o Gustavo. Fala pessoal, beleza? E hoje o nosso convidado ilustre veio de longe, obrigado, né? O William da Silva. Obrigado a vocês, prazer. Vamos lá começar, né? Essa conversa. Como começou o futebol na sua vida? Como começou tudo lá atrás? Cara, do pouco que me lembro ali, a partir dos 7 anos de idade, fui criado pelos meus avós, por parte de pai, e meu avô muito apaixonado pelo futebol. Então sempre levava meus tios e tudo, e eu ficava meio que por fora ali, acompanhando. E foi despertando o interesse, o desejo de poder jogar, de poder brincar ali. Enquanto meus tios treinavam, eu ficava ali pro lado de fora chutando lata, aparecia uma bolinha, a gente ficava batendo uma bolinha ali. E pouco a pouco eu fui inserido dentro desse processo. Então ele levava os meus tios para treinar e aí sobrava um espacinho, eu treinava numa categoria menor e pouco a pouco a gente foi colocando o pezinho ali, né? Até que conseguimos aí no meio disso tudo ter uma trajetória dentro do futebol. Legal, você começou ali no Juventus, foi a primeira escolinha ali? Isso, exato. Juventus. 99, isso. Né? Ali você começou, depois 2001 até 2001 você foi pro Corinthians. Correto. Né? E aí do Corinthians teve a questão da Copa Nike, né? Exato. Que você não participou, e aí você foi pro Palmeiras, né? Correto. Você ficou chateado com o Corinthians Como que foi esse processo ainda novo, né, pra entender? Cara, foi assim, no Corinthians, o time do Corinthians era muito bom de base, muito, muito. Tinha acho que 4 jogadores da minha idade, uma categoria acima, quando eu cheguei. E aí, na Copa Nike, eles para reforçarem o elenco, esses jogadores voltaram. E lá, automaticamente, quando você tá no time na categoria de cima, você dá um passo atrás para reforçar, você tem que vir para jogar. E a Copa Nike podia escrever poucos jogadores, né? Não era uma lista grande. E aí, nesse período, eu fui um dos que perdi o espaço. E aí, fiquei meio chateadão e tal, porque era um campeonato que eu gostaria de ter jogado. E aí, eu peguei minhas coisas no período da Copa Nike e eu fui fazer peneira no Palmeiras. E aí, começa a loucura, né? Porque aí eu cheguei, fiz a peneira. O Anderson, que avaliava na época, ele... Primeiro treino, assim, ele virou pra mim e falou, não precisa vir mais ou menos nesse sentido, assim, né? Eu indo embora, ele, cara, se arrebenta aqui, eu falo que não precisa vir mais. Eu falei, pô, mas você falou que não precisa vir mais que você é gato. Eu falei, não sou gato, eu sou federado do Corinthians,
Só que eles estão na Copa Nike e eu não quero voltar, cara. Eu achei que foi uma injustiça, né? Na minha cabeça tinha sido uma injustiça, mas hoje, olhando friamente, tinha jogadores num nível acima e voltaram porque conquistaram seu espaço. Cara, e termina que dali resulta que a gente começa a fazer as avaliações e daqui a pouco eu consigo pegar minha liberação no Corinthians e apareço no Palmeiras. Mas foi mais um ato de coragem mesmo, assim, de loucura. Eu não sei o que a gente coloca na balança ainda. E pra explicar pro Corinthians, chegou a falar ou não? Cara, eu nem cheguei a falar, porque assim, os contratos federativos, eles são contratos ali de 1 ano, né? Então, meio que já tava perto desse prazo ali, e aí ele encerrou, e na época eu acredito que não tinha tanto esse dos vínculos de aceliciamento e tudo isso, e como foi uma escolha minha também e tal, de não querer voltar, terminou o contrato. Eu tinha contrato, fiz o período de avaliação, depois que terminou o contrato, eu terminei caminhando e seguindo com o Palmeiras. Mas assim, meio louco assim, né? O cara, pô, com a camiseta de um grande clube como a do Corinthians. Do maior rival, né? Mas é que o meu desejo por jogar, cara, a gente às vezes não coloca algumas coisas na balança, eu cheguei em casa chateado, pô, meus avós gastavam maior dinheiro. Tinha o seu Luiz da padaria, que sempre, pô, dava o dinheiro pra gente pagar a condução. E aí no final do mês, meu avô ia lá e acertava. Então, pô, o cara já dava o pão, a condução, tudo. Então, meio que a pressão foi tomando conta, assim, né? E aí tem um campeonato importante. Pô, não tava, tudo bem. Pô, era novo pra caramba e tudo, mas eu queria jogar. Eu queria dar esse retorno, eu queria resolver, de alguma maneira, parte dos problemas que tínhamos. Então, um ato meio que de loucura misturado com coragem que acabou dando certo. Você até comentou do moço da padaria, então teve uma galera que te ajudou nesse início de carreira. Cara, teve muita gente que me ajudou, mas é muita gente, assim, eu me sinto um privilegiado por Deus, assim, porque colocou muita pessoa no meu caminho, muita, desde condução, chuteira, eu ia assistir jogos na várzea do meu pai, e aí terminava, e o cara que cuidava do time vinha e falava, pô, vou te mandar uma chuteira, e me mandava uma chuteira, e cara, muita gente me ajudou, mas muito, assim, eu vou ser sincero, assim, que essa carreira que para muitos é grande, para outros talvez pequena, que no meio do caminho a gente nunca vai achar essa discussão, se foi ou não foi, mas aconteceu porque Deus levantou muita gente no meio do caminho, muita gente mesmo, de verdade. Seu avô foi um dos principais que chegou até a faltar mistura lá, mas para... Meu avô tirava da mistura para pagar minha condição, cara. E entre isso, um certo momento... E quando eu fui pro Palmeiras, o primeiro jogo do Campeonato Paulista, eu não fui convocado. Aí chego em casa daquele jeito, chorando. Não vou mais. O senhor tá gastando dinheiro, tá pegando dinheiro emprestado. Por todo lugar o senhor tá pegando dinheiro emprestado, isso não vai dar certo. E aí ele ficou quieto. Segunda-feira ele foi me acordar pra ir. Eu falei, não, falei pro senhor que eu não ia. O senhor tá pegando dinheiro com todo mundo. Ele olhou pra mim e falou assim, mas eu não tô pegando no teu nome. Tô pegando no meu nome. Eu não tô pedindo dinheiro no teu nome. Eu tô pedindo no meu nome. Eu aposto. Eu sei que vai dar certo. Cara, e aí eu vou meio que chorando pro treino. Aí o time tinha perdido o primeiro jogo. Aí no segundo jogo a gente ganha acho que de 3-1. E eu faço 2. Saio jogando, o time perdeu, o treinador mudou, o Niltinho. O Niltinho, cara, no meio do futebol super conhecido. Professor Niltinho. E aí ele altera o time, aí a gente ganha de 3-1 e eu faço 2. E jogava o infantil e depois o juvenil na época, né? Depois, né? Umas 9, outras 11. E aí quando termina aí o Love, o Diego Souza, os seus, moleque, mano, de onde você saiu? De onde você é? Que não sei o quê. E aí foi quando começou as coisas caminharem pra mim dentro do Palmeiras. Mas imagina, eu saí porque não fui pra Copa Nike Corinthians. Aí o primeiro campeonato paulista, no primeiro jogo eu fiquei de fora. Aí eu falei, não, já era. Quero sair de novo. Não, eu já queria desistir já. Seu avô sempre te acompanhava? Sempre, nos cara, jogos? Sempre tava. Era muito crítico, não? Cara, muito. Muito. É tipo assim, coisa de eu, sei lá, fazer 2 gols no jogo, entrar dentro do carro, todo feliz, todo empolgado, dele quieto, e eu, tá acontecendo? Eu falei assim, tá de brincadeira. Como é que você perde aquela bola? Como é que você perde aquele gol? Eu falei, mas eu fiz 2 gols. Eu falei, não interessa, pro nível que você quer chegar é muito pouco. Senão não vão te ver. E começava. Então chegava em casa até chateado, assim. Aí falava com os meus tios, né, com a minha avó, falava assim, pô, nunca tá bom pra ele. Pô, eu fiz 2 gols hoje e ele reclamando que não sei o que. Aí meus tios chegavam e falavam, cara, você não tem noção, ele chegou aqui com sorrisão assim, falando o que você fez e que não sei o que. Então ele tinha meio que a estratégia dele pra mim não baixar, cara.
Pra mim não não- acomodar com aquilo. Não te elogiava pra você não ficar acomodado, né? E aí foi nessa linha. E conseguiu conduzir bem, cara, porque me levou pra um grau de exigência, assim, muito alto. Então, assim, eu sempre queria mais. Então, tipo, eu fazia um e eu queria dar pelo menos assistência, participar de outro, porque eu falava, chegar no carro ele vai falar. E aí meio que puxou pra cima. E aí você ficou como promessa do Palmeiras e foi até o profissional no Palmeiras, né? Foi artilheiro da Taça Guanabara, Taça São Paulo, Copa Tá. São Paulo, Copa São Paulo, de né? 2004, junto com o Rodrigo Tchuí, com 7 gols. Isso. Aí, dentro desse processo, eu subi profissional. E aí, na primeira semana ali com o profissional, né? Recuperando de uma lesão e tal. Recuperei dessa lesão no joelho, que tinha acontecido na Copa São Paulo. E aí, fui fazer os exames do coração. E aí, foi onde deu o problema. Onde as coisas meio que começaram a... Começa o grande testemunho, né? Aí começa o grande Pode-se dizer testemunho, assim. cara. Começa aqueles planos que o Senhor tem para nós, para nos trazer para perto, e muitas das vezes a gente não consegue entender, né? E que no final continua contribuindo para o nosso bem, como diz Romano 8:28. Foi a primeira parada cardíaca, né? Aos 16 anos você teve. Aos 16 anos. Conta pra galera como que foi esse processo, né? Como que foi você entender também o chamado de Deus, os propósitos de Deus no meio desse processo que, acredito eu, né, que seja um processo muito difícil, porque não é uma questão financeira, mas é vida ou morte, né? O que acontece foi o seguinte, eu terminei a Taça São Paulo com muita projeção, acho que o Mundial Sub-17 na época, e meu nome ali estava numa pré-lista, né? Eu era um dos mais novos do time na Copa São Paulo, e aí subi pro profissional e fui fazer os exames normais de rotina. E nessa que a gente vai fazer os exames, aparece uma alteração, né, na esteira, fazendo o exame da esteira, aparece uma alteração, e aí eles me pedem para descer, aí eu desço da esteira. E sendo muito sincero, depois daí eu não lembro mais nada. Eu só lembro que eu acordo na maca, com alguns médicos ao redor da maca e com o peito doendo. E aí eles me perguntando se eu tava bem e tal. Aí eu falo que sim. Aí eles falam, Alex, você teve uma parada cardíaca. Aí eu começo a conversar. Eu falo, por isso essa dor no peito. Aí eu olho e tô com as duas marcas assim do choque no peito e tal. E lembro de falar pra eles assim, falar, não, legal, mas pô, já tô aqui, eu preciso treinar. Porque eu fui fazer os exames, né, de rotina para se apresentar no profissional, né, efetivar no profissional. Falei, eu preciso treinar. E aí começa o desespero, porque eles falam, não, cara, você não pode. Inclusive, se você sair daqui e estiver chovendo, nem corre da chuva, toma banho de chuva, porque a gente precisa estudar o teu caso e tu tem um problema. Cara, ali já comecei meio que perder o chão, mas falei, não dá nada, né? No outro dia eu me apresento no clube. Pô, chego no clube, sabe quando você tá chegando e tá todo mundo te olhando assim, ó? O que tá fazendo aqui? Meio que sem entender nada. Aí o doutor me chama e começa a explicar. Não, nós vamos investigar seu caso e tal, pô. E aí começamos a correr o Brasil. Palmeiras sensacional. Começou a correr o Brasil, o mundo, mandando meus exames pra tudo que é lado, pra ver o que se podia fazer. E ninguém conseguia explicar, cara. Ninguém conseguiu explicar. E aí me pediram exames de infância pra ver se era algo que já vinha durante o período. Também ninguém, eu não tinha os exames, né, de uma família muito pobre, a gente não tinha esse acompanhamento. E, cara, começou o pesadelo de uma forma que eu fiquei um ano sem treinar, nem nada, e depois de um ano eu voltei a fazer os exames, mas nesse ano o Palmeiras mantendo o meu salário, como eu já estava efetivado meio que no profissional, pô, Marcão, Juninho Paulista, Edmundo, o patrocínio na época era a Pirelli. E aí, a cada 2 meses, eles davam R$800 para cada jogador. E os caras me colocaram nessa lista, cara, e era o que me segurava. Era o que me segurava, me ajudava. E assim, por isso que eu falo que no meio desse caminho, Deus usou muita gente, cara. Muita, mas muita gente para me sustentar no processo. E como que foi para você, tipo, tinha acabado de subir, né? E ver grandes jogadores, tipo, igual você comentou, o Marcos, o Juninho Paulista, o Marcinho, que até veio aqui. Ver, tipo, eles abrir mão, tipo, colocar você, incluir você pra te ajudar. Como que foi? Cara, é o que eu falo. Eu não conhecia praticamente nada das coisas do Senhor. Os meus planos realmente de jogar futebol era pra ganhar dinheiro, viver a vida boa, ter carro, coisas de luxo. Essa era a minha linha. Pensamento realmente um plano de destruição, festa e tudo isso. E meio que eu tenho esse entrave no meio do caminho. E treinando, em algum momento, que eu falo porque eu fiz a minha reabilitação com eles ali, né, no dia a dia.
E logo depois disso tudo, eu comecei a ficar depressivo, porque eu cheguei. No final do cenário, eu meio que cheguei. Eu só não consegui desfrutar. O mais difícil, né? Eu cheguei e ali começou a bater o desespero. Então, nesse 1 ano, eu perdi 9 quilos de depressão. Vamos colocar que eu pesava 16 na época, com mochila de escola e tudo. Então, assim, pô, fiquei depressivo, fiquei mal. E depois de 1 ano, eu voltei a fazer o exame e tive outra parada. E aí, nessa, eu acordo, o peito doendo, já imaginar, não precisa nem falar, eu já sei o que aconteceu. E aí, saio dali meio triste. E aí, um amigo chamado Thiago, que eu encontro perto de casa, tem uma quadra. E aí, o pessoal sempre se juntava pra jogar. E eu já tava 1 ano, cara, ali naquela loucura, sem poder jogar, sem fazer nada. E aí, eu vou saindo de casa, minha avó, pra onde você vai? Me viu com o tênis. Falei, vou jogar bola. Ela falou, não, você não pode. Começou aquela discussão, pô, e eu, moleque, falei, não, eu vou jogar bola. A senhora tá vendo, já perdi 9 quilos de depressão, eu vou morrer em cima da cama. Eu prefiro morrer jogando bola. Eu prefiro morrer fazendo o que eu gosto. Aí nessa entra meu avô. O que tá acontecendo? Não, ele quer jogar bola, não pode, que não sei o quê. Aí meu avô vira assim e fala, não, ele não tem nada não, esses médicos aí que tá dificultando tudo. Meio que numa irresponsabilidade assim, né, mas pô, ele tinha uma fé que eu não conseguia explicar. Cara, e eu saio. Aí chego nessa quadra, encontro todo mundo. Aí os caras não querem deixar eu jogar. Aí eu começo a chorar, cara. Eu peguei a bola, comecei a chorar. Eu falei, não, vou jogar, senão ninguém joga. Aí os moleques muito preocupados com a minha vida. Falou, não, então beleza, então vamos jogar. Os moleques também queriam jogar. E aí já agilizamos ali, pô, joguei, cheguei em casa com um sorrisão assim, cara. Me sentindo vivo, de novo. Com problema no coração, me sentindo vivo. Aí daqui a pouco já começam os convites. Eu comecei a jogar a liga em São Paulo de futsal. Aí o Palmeiras descobre. Manda o oficial de justiça na porta da minha casa. E eu me responsabilizando, porque eu não podia jogar. Eu assino e continuo jogando. Aí passa-se 2 meses, o Palmeiras me liga e fala, cara, preciso que você venha aqui. Aí sentei com eles. Aí é onde eles começam. Pô, tu não pode jogar, a gente mandou oficial, você meio que negligenciou tudo, se acontecer alguma coisa e tal. Aí o Palmeiras, cara, gigante. Eles me chamaram pra trabalhar dentro do clube. Pra me ajudar, pra ocupar a minha mente. E aí eu comecei ali a bater contrato, fazer contrato dos atletas. Tinha um vale-refeição que entregava pro pessoal almoçar, pra base. Eu entregava os vales. Fui pra uma Copa BH, uma Taça BH, com uma categoria de base, onde eu tava à frente ali de poder organizar a questão de hotel, logística, súmula e tudo isso. Só que aquilo ali tava me matando, porque eram os meus companheiros, eram os meus parceiros da mesma idade. Então, pô, terminava tudo ali, o vestiário, aquela emoção, os caras pro campo e eu pra arquibancada. E isso começou a me pegar, e acabou a Copa São Paulo, eu tava mal, a Copa em Minas, né? BH. A Copa BH, e eu tava mal, cara, tava me sentindo mal de novo. Aí voltei, cheguei, agradeci e falei, ó, não consigo ficar. Aí ficaram meio preocupados e tal, e mantendo meu contrato. Nesse meio tempo você continuou jogando futsal, tinha parado. Quando eu fui pro Palmeiras eu parei. Só que aí depois eu não aguentei, e aí eu fui e voltei a jogar. Aí o Palmeiras mantendo meu contrato. E nesse meio tempo conheci a minha esposa, tá aqui me acompanhando. E, cara, um desses amigos que jogava comigo foi aí onde ele entra e fala pra mim palavras que eu nunca tinha escutado. Ele virou pra mim e falou assim, irmão, sabe por que você não tá jogando? Eu falei, claro, pô, tô plano no coração. Ele falou, não, mano. Ele falou, você não tá jogando porque Deus tem um plano diferente pra tua vida. E o dia que você entender isso, você volta a jogar. Cara, ele falou assim pra mim. Aí eu, pô, mais no interesse de voltar a jogar do que propriamente conhecer a Deus, eu pergunto pra ele quando que ele vai pra igreja, ele vira pra mim e fala, cara, eu faço parte do ministério, tô praticamente todo dia, mas os cultos fortes são de quarta e domingo. Eu apareço numa quarta. Nessa quarta que eu apareço, eu começo a chorar do começo do culto ao final do culto e ninguém entendia, mas de soluçar. E aí termina, o pastor vem conversar comigo e tal, o que você tem? Eu falo, nada, não tenho nada, mas não consigo parar de chorar. E aí ele, mas como assim? Não consigo. Eu falei, então é a presença de Deus. Mas como você está sentindo? Eu falei, cara, eu tô feliz. Eu sempre, esses últimos anos, eu chorando por causa do problema e tudo. Mas é algo diferente, eu sinto algo diferente no primeiro dia na igreja. E eu entrei com interesse de voltar a jogar. E depois dali, eu comecei a voltar para aquele lugar para sentir aquilo que eu tinha sentido. Aquela sensação gostosa, sabe? Aquela sensação de que parece que eu não estava carregando mais um fardo, que eu não era doente, que, sabe? Algo que você só encontra na presença do Senhor. Em meio a todo um cenário ruim, eu encontrei algo no primeiro dia que eu entrei. E desde então eu comecei a ir. E aí conheci a minha esposa e nós começamos a ir e tal. E depois daí, passam-se praticamente 2 anos parado, problema no coração, eu vou fazer o exame novamente.
E aí sempre fiz esse exame, eu fazia sedado, que se chama estudo eletrofisiológico, né? Onde eles faziam os exames. E nesse eu peço pra fazer acordado. Pô, fazendo ali a cara pegando fogo, o coração acelerando. Porque uma coisa é você acelerar no mesmo ritmo, né? Você vai treinando, vai subir na frequência do corpo, você nem sente que esquenta. Já deitado e ele só estimulando e o coração parecia que ia sair do peito, a cara pegando fogo. E eu esperando a hora de morrer, cara. Esperando a hora de morrer. E daqui a pouco começa a baixar tudo, começa a tirar as coisas. Eu falo, e aí? Eu não morri? Aí eles falam, não. Parece que tem alguma chance aí de poder voltar. Aí já era. Aí eu começo a chorar, mas de verdade mesmo. As médicas, calma que a gente precisa tirar as coisas. Eu falei, cara, eu tô chorando há mais de 2 anos, cara, só de tristeza. Essa notícia pra mim hoje é... E aí começaram a tirar as coisas ali e tal, e aí eu voltei pra casa. E aí quando eu começo a conversar com ela, e com a família, todo mundo feliz, e ela meio assim, né? E aí depois eu chamo, você não tá feliz? Ela fala assim, que eu tô grávida. Eu falei, meu Deus do céu. Mas na hora eu já entendi, cara. Eu tinha um plano de destruição pra minha vida, e no dia que eu descubro que eu volto a jogar, eu volto com família. Tipo, o senhor praticamente falando pra mim assim, cara, tu não vai sozinho. Deus te cercando, né? Eu tenho coisa pra você, eu tenho um projeto pra você, eu tenho coisas especiais pra você. Pô, e depois dali minha vida muda, cara. Depois dali minha vida muda. Eu volto a jogar, começo a fazer os trabalhos dentro do Palmeiras. No meio do caminho eu tive um processo muito complicado, porque assim, eu fiquei meio que com a marca de jogador de segundo tempo, né? Nesse período, né? E porque assim, eu começava os jogos, 15, 20 minutos, daqui a pouco... Naquela época a gente não tinha psicólogo pra sentar, trocar uma ideia, se abrir e tal. E chegava um certo momento do jogo, eu achava que eu ia morrer, mano. Mesmo liberado, mas aqui eu tinha comigo que alguma coisa ia acontecer. E aí eu começava a tirar o pé. Então bola pra atacar a profundidade, eu vinha no pé. E aí atrasava o jogo, e aí meio que... E aí começaram a inverter, já não saía jogando, eu já entrava faltando 15, faltando 20, arrebentava. E aí meio que na imprensa, pô, o Willian, jogador de segundo tempo, aquele campo revolucionário e tal. Pô, mas mal sabiam que eu só tava não querendo morrer, cara. Entendeu? Mas, pô, nessa época, como é que a gente sai pra falar? Como é que, pô, já te brecam de novo? E aí já começa um monte de coisa depois do processo que tinha vivido. Então, assim, cara, foram muitas coisas, assim, no meio do caminho que difícil explicar, né? Só vivendo mesmo. Assim. Na sua volta você fez 2 gols, né? Contra o Paulista de Jundiaí, cara. Foi, né? Você fez 2 gols. O primeiro jogo você já voltou, fez 2 gols, né? 2 gols na volta. Você conta, né, em alguns outros podcasts, que eu vi que quando você tava com depressão, né, teve as paradas cardíacas, você não conseguia dormir, era isso? Não. Também não. Não, né? Quando dormia, você acordava, né? Conta pra nós. É que assim, dormia sabendo que tinha um problema e acordava, tipo, sonhando que tava morrendo. E aí o coração acelerava. E aí eu tentava controlar a respiração. Dentro do quarto ali, quietinho ali, tentava controlar. Mas toda vez que você tenta controlar a respiração, parece que sai de compasso, né? É algo tão perfeito que Deus faz, né? Que a gente não tem controle nem sobre isso. E eu tentava controlar e aí parece que piorava. Cara, e no final não dormia, desmaiava. Acordava no outro dia assim... Tô vivo, vamos. Ia viver, mas os negócios meio que... E não conseguia dormir, cara. Vivia um dia por cada vez. Um dia de cada vez, cara. Um dia de cada vez. Um cenário assim... que eu falo pra você, assim, que a misericórdia realmente me encontrou, assim, sabe? Tipo, a graça dele me encontrou. Tinha planos maiores, eu só consegui viver o que eu tinha pra viver. Não por as condições de qualidade técnica, mas por propósito mesmo, assim. É difícil conversar, as pessoas às vezes vão olhar e falar, não, mas... Cara, eu não sei como tudo aconteceu. As pessoas me perguntam de, pô, como você chegou a... Eu falei assim, não sei, cara. Eu tinha tudo pra dar errado, entre problema no coração, lesões que eu tive no meio do caminho, eu não sei explicar, não tem como falar, ó, faz isso, isso e isso, sentar aqui, pô, você quer que seu filho seja jogador? Faça. Eu não consigo, cara. Eu realmente vivi o que eu vivi pela misericórdia de Deus. Sim. E aí, né, aí você começou, se converteu, e aí começou a vida com Deus, né? Aí no Palmeiras, você foi depois aí você ficou no Palmeiras B, né? Isso, fazendo trabalho de transição. E depois aí você foi emprestado para alguns clubes, né? Isso. Aí foi Ipatinga, Náutico, Vitória, Goiás, isso, né? Exatamente. Goianiense. Até chegar, acho que no Joinville. Joinville. Isso. Que daí você saiu, acho que encerrou o contrato e foi pro Joinville.
Só que aí você recebeu uma profecia aí, né? Isso. Aí o que acontece? Todos esses clubes que eu passei, eu voltei pro Palmeiras, voltei bem, fiz os 2 gols, a promessa voltou, aquela coisa toda. Só que eu caí nesse lugar onde eu não tinha como me abrir e conversar com ninguém. E o medo de morrer em campo. Nisso você já era cristão, tudo. Já era cristão e tudo, só que eu tinha o medo de morrer em campo. Mas você conseguia, tipo, se abrir em casa, tipo, com a sua esposa? Conversava com a minha esposa, explicava pra ela, e ela, a gente orava junto e tudo, mas a gente, eu nunca tive... É porque assim, chegava num pico muito alto de esforço, e aí chegava num momento que eu falava, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim, e aí a gente começa a se esconder do jogo, a gente começa a dar menos opção pra ser menos exigido. E aí começou os empréstimos. E aí eu fui emprestado por Ipatinga, e voltava. E aí nos treinos e tudo, o pessoal olhava e falava assim, cara, esse moleque, ele tem condições. Aí chegava no jogo, eu tinha 15, 20 minutos muito bons. Só que depois o medo me encasuava. Era o mental ali, então. Era o mental. Eles achavam, acredito eu, que era até a parte física. Também, que chegaram até a estudar. Eu fiz uma biópsia muscular no Palmeiras para poder entender, né? Sou de fibra rápidas, não sou de fibra lenta, mas não era para ter essa queda drástica que tinha. Só que eles não sabiam, eles nunca chegaram a te perguntar o que estava acontecendo, tipo... Não, nunca tive essa conversa. Tive todo o acercamento profissional, mas eu também acredito que mesmo que eu tivesse, eu não teria coragem de falar para eles. Porque, nós temos aquela vaidade de tipo de, não, eu posso. Não queremos mostrar a fraqueza. E ali pra mim seria mostrar a fraqueza. Falar, pô, tô com medo de morrer. E todo ano eu tinha que fazer os exames do coração. E, pô, era um pesadelo pra mim a semana do exame. Com medo de parar novamente. Então eu sempre fui com aquele negócio. Eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo até hoje. E eu nunca sei o que esse bloqueio vai fazer comigo. Então eu sempre vivi, tipo, nessa bomba relógio. Então, no meio disso, começaram-se os empréstimos por conta disso, porque eu não conseguia performar e eles apostavam tanto, renovavam e me emprestavam. E aí eu ia pro lugar, fazia durante um momento, daqui a pouco também voltava. E aí pré-temporada com o clube bem pra caramba, me seguravam estadual e me emprestavam E eu fiquei nessas idas e vindas. Até que termina o meu contrato com o Palmeiras e a gente no monte orando. E aí Deus usa uma pessoa que nunca mais voltei a ver, assim, sabe? Tipo, bem longe. E já tinha usado uma pessoa que eu tinha contato, trazendo uma profecia que eu ia para um lugar muito longe, e não ficaria nesse lugar, iria para um outro, seria muito feliz, mas eu voltaria para terminar minha carreira num clube grande do Brasil. Essa era a profecia. Ali por volta de 2011, mais ou menos 2012, quando eu ia encerrando meu contrato com o Palmeiras. E nesse período, meus últimos 6 meses no Palmeiras, eu tinha operado o ombro e eu fiquei treinando só separado. E foi esse período de 6 meses que essa profecia começou a acontecer. Comecei a receber. E em meio a essa profecia, termino o meu contrato com o Palmeiras e eu vou pro Joinville. E aí pra você ver que negócio muito louco, porque assim, ó, termino o meu contrato com o Palmeiras, o Atlético Paranaense já tem um pré-contrato pra mim de 3 anos. Era o Ricardo Drubix na época, que tava à frente do Atlético ali. E aí, tudo certo pra ir pro Atlético. Do Atlético, o Atlético na segunda divisão, sai o Jorginho, que trabalhou comigo no Palmeiras e me levou pro Goiás, e ele assume o Atlético Paranaense. Só que no Goiás com ele, quando ele me levou, eu, Lovinho, Wendel, David Sacconi, cara, eu machuquei muito. E justamente que essas coisas na cabeça eu não consegui performar. E aí ele vai pro Atlético. Nessa que ele chega no Atlético, eu tinha que viajar no outro dia, um exemplo. Ele chega hoje, eu tinha que viajar amanhã. O pessoal do Atlético Paranaense liga pro meu empresário e explica, ó, o Willian tem contrato, tem a minuta do contrato em mãos. Por nós ele pode viajar, mas o Jorginho meio que brecou porque comentou algumas questões físicas dele. E aí, cara, os 3 anos que eu tinha com o Atlético, cai. Porque o presidente fala, ó, você pode vir, né, a gente vai, né, como nós já mandamos a minuta do contrato, a gente respeita, mas saiba que vai encontrar certas dificuldades. E meu empresário me coloca e fala, Marcelo Dian, fala, Willian, o que você quer fazer? Cara, eu com muito pesar no coração, falei assim, eu não quero, cara. Eu já não consegui ajudar o Jorginho num outro cenário, se eu chegar lá e não conseguir ajudar, e mentalmente eu já tava com muita dificuldade. E resulta que eu não vou. E aí eu vou pro Joinville. E no Joinville eu faço contrato de 6 meses. Eu chego no hotel do quarto do Joinville, eu dobro o meu joelho e eu começo a chorar. E eu começo a orar e clamar. Falo, Senhor, eu não aguento mais.
Eu saí de um grande, eu tinha um outro grande. O Joinville tem a sua proporção de grandeza, mas dentro do cenário a gente sabe que não tá na linha hoje, no patamar de Palmeiras e São Paulo. E, cara, é um clube maravilhoso, um lugar que me acolheu. E eu comecei a orar e falar, Deus, eu não sei o que vai ser na minha carreira. Eu tenho medo de morrer, o Senhor sabe. E comecei a orar e comecei a orar. E ali eu fiz meio que um voto com Deus. Falei, Deus, se eu tiver que morrer em campo, eu vou morrer, mas eu não paro de correr. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não paro mais de correr. Eu vou correr tudo que eu puder correr. Porque eu sinto que essas travas me trouxe para uma segunda divisão e num time de não tanta expressão quanto o Palmeiras e tal. E, cara, minha esposa chegou 2-3 dias depois, e nós orando, e nessa linha, e a gente faz um voto com o Senhor, e aí chorando com ela, e a gente pede 10 gols para Deus. Olha que loucura. Hoje, já olhando com uma fé um pouco mais madura, mas olha o tipo de oração que a gente termina fazendo, né? Cara, e resulta que, assim, eu tenho um momento de ascensão muito bom no Joinville. Tenho 5 propostas de times coreanos para ir. Renovação na mesa com o Joinville, algumas coisas de cenário nacional. E os 10 gols acontecem na última rodada. E aí termina que eu vou para esse lugar muito longe, cara. Que é a Coreia. É longe. E é longe. É longe. Fico um ano, parece que nada acontece, e depois eu vou pro México. Então eu sinto que a Coreia foi um lugar muito longe que o Senhor tinha prometido, e eu sinto que o México é o lugar onde eu fui muito feliz. Ali eu joguei mundial de clubes com a camiseta do América, ali eu joguei finais de campeonato, ali ganhei com CACAF, cara, ali eu vivi um cenário muito... E já perto de parar, aos 34 anos, São Paulo numa situação econômica não tão favorável e tal, me faz uma proposta onde os valores realmente que eles poderiam fazer para aquele cenário, e acredito que é algo muito de Deus, e termina que a profecia se cumpre, que eu volto aos 34 anos para um clube grande. Como era ser cristão lá na Coreia? Você frequentou algumas igrejas lá, né? Mesmo sendo inglês, né? Isso, eu frequentava. Eu ia para Daegu, dava 1h30, quase 2 horas de viagem. Eu ia com o Denis, né? E a sua esposa Ana, né? Juntamente com a minha esposa, a gente juntava e ia com eles. E eles nos traduziam o culto, cara. Era uma igreja onde tinha uns americanos, um pastor americano casado com uma coreana. E ele nos traduzia o culto. Num primeiro momento, a gente ia mesmo para sentir a presença, para estar naquele lugar e tal. E era 1h e pouquinho, assim. Mas valia muito a pena. Era algo sensacional. E aí esse amigo Denis, junto com a esposa, eles faziam a tradução do culto para nós. E era legal, cara. Era super bacana, assim. E, um país muito cristão. Acho que a maior igreja é lá. Muito organizado, uma estrutura muito boa, assim, país realmente de primeiro mundo. E aí depois você vai pro México, né? Vou pro México. No México você fica 8 anos, ó. No México ficou 8 anos e pouquinho. Foi muito engraçado a ida pro México, porque eu sempre acordei às 3 da manhã para orar. Sempre acordei às 3 da manhã para orar. No dia que o pessoal da Coreia me chama, do Busan, e fala, ó, a gente quer ficar com você, só que assim, a gente precisa reduzir os valores do próximo contrato, porque você não conseguiu performar dentro daquilo que a gente esperava, mas a gente não quer abrir mão, a gente quer te manter e tal. E aí eu já não estava muito feliz também, estava com muita dificuldade para poder entregar. E aí eu falo para eles, cara, difícil para mim ficar e tal, melhor a gente rescindir e tá tudo certo. Não, beleza, tá rescindido. E aí vamos para casa. E eu não sabia o que ia acontecer, porque minha volta pro Brasil foi saindo de uma Série B, e eu já não sabia o que ia ser da minha carreira. E aí, nesse mesmo dia, converso com a minha esposa, a gente janta, a gente vai dormir, 3 horas da manhã, meu alarme toca, vou pra sala, vou orar, meu telefone toca. Aí era meu representante, é o rapaz que me levou pra Coreia, o Wagner Trentin, me liga, o pastor também me liga e fala, tá fazendo o que acordado essa hora? Eu falei, tô orando, cara. Tá atrapalhando aqui. Eu tô orando, e era como papo de 3 horas, 4 horas da tarde no México. Aí ele virou e falou, vim aqui trazer uma situação pra um outro jogador, deixei seu material aqui, e eu tô aqui na mesa com o presidente nesse exato momento, ele quer saber se você quer vir pra Coreia, pro México. Aí eu falo, irmão, tô orando, pedindo a Deus direção, porque hoje mesmo encerrou, e encerro hoje com o Busan na Coreia, e você me liga 1h dessa. Como falam, né, a oração das 3 é mais rápida, não tem fila. Não tem fila, né? E aí foi muito engraçado, porque assim, e aí ele vai e fala, mas o que você tá fazendo agora? E coloca no Viva Voz. Não, tô orando.
Aí o presidente do clube do Querétaro, onde eu joguei com o Ronaldinho e tudo, era cristão, cara. O que ele tá fazendo? Ele tá orando. Pergunta se ele não quer vir. Cara, tipo, é muito louco. Eu falo pra você assim que no meio do caminho Deus colocou tantas pessoas, tanta gente. E é tão louco tudo, porque quando chega a proposta do São Paulo, a minha mulher vira pra mim e fala assim, é até engraçado. Ela vira pra mim assim, porque eu vim na frente pra ela arrumar as coisas. Ela fala assim, ó, entenda-se algo. Deus, ele já tinha tudo projetado. Foi um lugar muito longe, um lugar onde nós somos muito felizes e a volta pro grande. Essa volta pro grande, ela já tá mencionada há mais de 13 anos atrás. Mais de 10, 12 anos atrás. O Senhor já tinha isso pra você. Não vai achando que essa volta é porque, uau, o William é o... Não, tem muita coisa pra você fazer naquele lugar. O Senhor tem as pessoas certas pela qual você vai pregar o reino, pela qual você vai falar do amor dele, por onde você vai dar o testemunho. Então, assim, eu não tô falando que você não seja um bom jogador. Depois ela tentou dar uma amenizada, né? Depois deu no meio. Mas ela falou assim, a única coisa que eu quero trazer pra você é que o Senhor já tinha isso pra você. Muitas pessoas não vão entender nada e não precisam entender, mas já era um plano de Deus essa sua volta. Então seja luz no lugar onde ele te colocar. Uhum. Cara, e tipo assim, profissionalmente, pra mim foi o lugar mais difícil. Porque eu cheguei com um contrato de produtividade, tive as lesões, não consegui jogar, tomei porrada por todos os lados, por questão de idade, isso, aquilo, mas eu não conseguia performar no campo pra poder me defender, que foi onde eu sempre consegui me defender. E ali eu não consegui performar, eu não consegui estar no campo, porque as lesões me atrapalharam. Cara, mas foi o lugar onde eu mais preguei a palavra. Foi o lugar onde eu mais consegui falar do amor de Jesus, passando por um momento de dificuldade, porque é muito fácil você pregar com as coisas acontecendo. Depois de uma vitória, é maravilhoso pregar, cara. Agora, vivendo o que eu vivi, pô, rede social tinha nego que às vezes se abria o comentário, né? Pô, nego pedindo pra me pegar câncer e morrer, cara. Sabe? Tipo... Coisas assim que você fala, cara, que loucura. E eu entendi realmente que essa minha volta não era só pra jogar, cara. Claro que era o que eu queria, poder performar, vestir a camiseta do São Paulo, ganhar títulos. Nós fomos campeão paulista, tive o privilégio de entrar em 5 ou 6 jogos. Mas eu queria realmente representar aquele escudo, cara, como eu sempre representei todos que eu defendi. Sabe, das pessoas olhar e falar, cara, esse cara se entrega, esse cara é profissional. O testemunho que eu sempre dei dentro do campo, de não negociar o esforço, sabe? E eu não consegui. Mas eu apanhei demais, cara. Você não tem noção quanto eu apanhei e não conseguia me defender. Mas ali eu já entendia que era um propósito. Que a minha ida para aquele lugar tinha algo diferente. É difícil a gente falar isso no meio profissional, porque as pessoas não vão conseguir entender. Mas a dimensão espiritual que tudo aquilo tinha, a conotação espiritual que tudo aquilo conllevava, que levava, na verdade, fez toda a diferença, cara. Foi o lugar onde eu mais apanhei, foi o lugar onde eu mais sofri, cara. Mas eu acredito que foi o lugar onde Deus mais me usou. Você até comenta num podcast também que você fala que ali foi onde você passou por chacota, né? Sim, ali no meio. E até um dia você acha que estava andando de muleta, aí chegou um funcionário do clube e meio que falou pra você algo que te impulsionou aí adiante, né? Sim, cara. Êxodo 14:10, vocês estão com a Bíblia aí? Então, Só no celular. Vamos lá, né? Abre aí Deixa eu pra abrir nós, pra ver se é... E, né, Deus fala que mesmo nós sangrando, né? Mesmo nós com a nossa dor, ainda nós vamos falar a palavra de Deus para as pessoas, né? Sim. Né? Acho que foi o cenário que você viveu ali, né? Mesmo sangrando, você estava anunciando o reino, né? Ali no São Paulo. Cara, e foi... 14:10, né? A ordem era pra marchar, Aqui, é isso mesmo? Deixa eu ver. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, eis que ele veio atrás dele. E disseram a Moisés, tá, é um pouco antes. Então, a ordem era para marchar. Disse, porém, o povo não tem mais aqui atendimento. É isso aí mesmo. Acho que essa versão tá um pouco diferente. Tá um pouco diferente, tá aqui, ó. Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Tava de muleta. Eu cheguei, Êxodo 14:15. Eu cheguei de muleta, cara, por dentro, destruído, madrugadas, sem dormir, tentando entender. Senhor, não é possível que eu vou ser uma piada nesse lugar. Não é possível que eu não vou conseguir sair no campo e me defender de alguma maneira. E sabe, e com um monte de questionamento. Pô, e aí eu tô lá. E aí vem um rapaz da limpeza, varrendo. E eu entrando de muleta. Ele olha dentro do meu olho assim.
Êxodo 14:15. Aí eu... Bom dia. Eu tô saindo. Êxodo 14:15. Aí subo pra minha maca, vou lá pro meu cantinho. Eu vou lá, pego o celular, aí começa. E aí, Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? E foi o que eu fiz a noite inteira, cara. A noite inteira não, que eu vinha fazendo todo o meu período de São Paulo. Senhor, o que tá acontecendo? Senhor, o que tá acontecendo? Diz aos filhos de Israel que marchem. Cara, a única ordem que tinha era pra marchar. E aí, não é se eu tô feliz, não se trata se eu tô contente, não se trata se as coisas estão caminhando como eu gostaria, não importa se eu estou sangrando por dentro, por fora, não importa. A ordem era pra marchar. Irmão, essa foi a palavra que eu peguei e falei assim, já entendi, Senhor. Não é sobre nós, né? Nunca foi. É sobre ele. Nunca foi. E aí, lá no México, foi a situação que o presidente queria que você fosse, mas o treinador não queria, né? Teve essa ainda. Conta pra nós aí. Isso aí eu tinha marcado aqui também. Cara, que loucura, porque eu chego no primeiro dia, aí me troco, vou pro campo fazer um trote, termino o trote. Você tinha saído da Coreia. Da Coreia já pro... Isso, pro México. Aí chega o primeiro dia, tô fazendo um trote no campo, aí o treinador vem na minha direção, manda eu parar do trote. E eu, espanhol zero, mas era menos analfabeto que na Coreia, porque na Coreia eu não sabia ler nada. Me sentia analfabeto naquele lugar. E aí ele encosta e fala assim, tudo bem, tudo. Deixa eu te falar, eu não te pedi. Deixa eu nem se responder. Eu não te pedi, a diretoria te trouxe. E não vai achando porque te trouxe a diretoria que você vai jogar. Cara, tipo assim, a pior recepção que eu poderia ter tido de um treinador. Aí eu virei pra ele, falei, ó, meio que ali no Portunhol, falei, ó, eu tenho 2 filhos. Na época eu tinha 2 filhos. E eu vim aqui por eles, porque eu preciso sustentá-los. Eu tenho uma esposa, eu sou casado e eu não vim aqui passear. Me deixa trabalhar e no final depois você toma a decisão. Ok. Virou as costas e saiu. Pô, ali já me bloqueou. Cheguei no hotel, peguei o telefone, liguei pra minha esposa, falei, ó, a gente chorou, madrugada, a proposta apareceu às 3 da manhã, loucura, questão de fuso. Então começa a orar aí porque o negócio não tá legal, não. O treinador já veio de frente e falou isso pra mim. Aí ela, amor, descansa o coração. Descansa o coração. O senhor tá na frente. Aí eu, amém, mas como é que descansa? Encontrar o treinador no outro dia. 6 horas da manhã, a van chega, me leva pro hospital pra fazer os exames, fiz todos os exames. Aí, 6 horas da manhã, eu já não tinha dormido. Por quê? Meu desespero. Eram os exames do coração. Eu tava em choque de novo. Todo exame do coração, amigão, a minha preocupação era, eu vou ser reprovado, vai voltar tudo de novo, Aí eu subia na esteira, aí o pessoal tava olhando o computador, pra você ver como é que é, né? Aqui, ó. Não, eu já virava e falava assim, tem um bloqueio de ramo aí, né? Aí eles olhavam assim, tem. Falei, eu tô com os meus outros exames aí, esse bloqueio me acompanha a vida inteira. Já pra pelo menos me deixarem terminar na esteira. Justificando, né? Cara, que loucura, né, mano? A gente conversando aqui, a gente começa a ver, já pra me deixarem pelo menos terminar o exame. E depois confronta com os outros que eu tenho. Então, na Nabil Goraieb, eu já vinha fazer meus exames nas férias e já levava com o laudo dele. Falava, ó, tá aqui. Se eles for me brecar, eu já tenho. Olha, mano, que loucura, cara. Mas amém, Deus, obrigado. E aí, fui fazer os exames, já sem dormir. Aí, tirei sangue, esteira, tudo e tal, beleza. Aí, chego no clube, o roupeiro começa a me acelerar. Aí, eu sem entender nada, mano, desci, irmão, tudo armado, amistosinho, bonitinho. E só faltando um no campo. Eu, sem contrato assinado, sem nada. Sem comer ainda. Nada, olha isso que os caras armou pra mim, que o treinador armou pra mim. Por quê? A preocupação dele é, se ele assinar o contrato e não entregar, depois eu não tenho como mais desfazer. Irmão, desci pro campo, os caras, não, vamos, e coloquei. Nem aqueci, nem nada. Eu só fechei o olho e falei, senhor, se o senhor tem isso aqui pra mim, queria ter atitude. Falei, senhor, se o senhor tem isso aqui pra mim, seja comigo, porque eu já não sei o que fazer, pai. Com 30 minutos, cara, eu já tinha feito um gol, 2 assistências, tinha feito umas 2, 3 jogadas boas. Na hora eu já caio assim, começa a arrepiar tudo de fraqueza. Aí vem o doutor. Aí o doutor vem, o que tá acontecendo? Eu falei, doutor, saí 6 horas da manhã pra fazer exame, não comi nada, cheguei no clube achando que ia comer, assinar contrato, vocês me colocaram pra jogar. Eu que não tô entendendo.
Aí desce o presidente correndo com os empresários, discutindo com o treinador, o presidente, porque já chego nessa discussão e tal. No outro dia o treinador encosta em mim e fala assim, pô, de verdade, ninguém faria o que você fez, ninguém entraria no campo pra poder jogar e eu quero te pedir desculpa. Aí eu falei assim, cara, eu falei pra você desde ontem que eu vim pela minha esposa e pelos meus filhos, eu não entrei por você também não. Eu entrei porque eu sei os que tem pra trás que estão acreditando e confiando em mim. Ele falou, não, eu queria te pedir desculpa. Cara, aí depois dali, sabe, tipo, as coisas caminharam, fui assinei o contrato. Fui pro América. Aí o América me compra, e aí eu volto pra casa do presidente pra tomar um café, falar das coisas do Senhor, porque a gente sempre conversava bastante do México. Aí trocando ideia com ele, ele falou, vou te contar a sua contratação. Falei, me conta. Aí ele falou, vou te contar. Aí começou. Tava todo mundo reunido, aí montou a lista de quem ia contratar, que ia se apresentar e tal. Aí eu ia lá, levantava e colocava William da Silva. O treinador levantava do outro lado e pufa, apagava. Aí eu ia, William da Silva, ele apagava. Ele parecia 2 crianças na sala. E o dono de braço cruzado. Chega uma hora que o treinador vira e fala assim, se ele vir, eu vou embora. E aí eu falo, se ele não vier, eu vou embora também. Aí o dono levanta e fala, o negócio é o seguinte, o dinheiro é meu. Ele vem. Se não performar, eu pago a multa e ele vai embora. Fica satisfeito os dois assim. O presidente me contando. Aí, combinado. Por isso a abordagem que eu tive. E eu fui entender isso depois que eu fui pro América. Mas quem me levou pro América? Entendo. O treinador que não me queria no primeiro dia, cara. Foi a primeira contratação dele no América. E eu chegando no América, ele foi me buscar no hotel pra jantar. Me ligou, falou, ó, desce, vamos jantar. Pô, jantar com ele. Aí, no jantar, ele vira, já tem igreja? Aí eu falei, você tá de brincadeira que você vai me levar pra igreja? Pô, tá, não posso te levar pra igreja? Eu falei, professor, pelo amor de Deus, só me leva pra... Vou te levar pra igreja. Aí passou 2 dias, me pegou e me levou pra igreja. Que era a igreja onde a irmã dele congregava. E aí foi onde, quando minha família chegou, nós congregamos o tempo inteiro que tivemos na cidade do México. Loucura ou não? Loucura. É Deus, né? E era esse treinador que marcava as reuniões em alguns lugares inapropriados? Exatamente, no Querétaro. Ele marcava as reuniões e aí, tipo um restaurante, chamava Angus. E aí as meninas serviam meio que de top e tal. E eu evitava. E não evitava porque eu sou super. Eu evitava porque eu sou muito fraco. Eu reconheço a minha carnalidade. Eu fujo da aparência do mal. Eu sou muito sincero. Sou santarrão, sou super... Não sou, irmão. Sou ser humano, carne e osso. Sei das minhas fragilidades e eu fujo delas. Simples assim. E aí ele marcava pra esses lugares. E aí eu virava e falava, cara, não vou... Pô, sou casado. É falta de respeito. E começou. Aí 1, 2, 3, 4, 5 reuniões eu não fui. Aí ele falou, vou marcar na minha casa pra ver se você vai. Eu falei, beleza. Aí ele marcou na casa dele e eu fui. E esse mesmo treinador, quando me leva pro América, é a pessoa que me leva pra igreja. E depois ele sai do América, ele começa a passar uns problemas familiares. E aí ele cata o carro, sai numa carreteira, tipo, na estrada pra dirigir. E ele sai que nem louco e tal. E aí, tipo, pô, tempo de morrer. E aí ele para e começa a chorar, falar com Deus e tal. E no outro dia ele acorda, não, vai pra casa, meio que tal. À noite ele vai pra igreja, pede pra se batizar, se batiza. Primeira pessoa que ele liga. Nossa, Fala da Silva, como é que você tá? Tô bem. Tô te ligando pra te falar que eu me batizei. Você é louco, eu tava numa reunião, eu falei, nossa, que top, como? Ele falou, irmão, eu tava pra morrer ontem na estrada e eu sei que a minha vida não tem sentido sem Deus, cara. Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. E o cara se batizou, mano, que loucura. E aí, tipo assim, por isso que eu falo pra você, eu não consigo sentar hoje e falar, ó, pega o teu filho, faz isso que ele vai ser jogador. Não consigo, cara. Porque eu não vivi isso, eu vivi experiências que o Senhor me levou pra viver. Só sobrenatural, só coisas assim que você olha e fala, cara, não pela minha força, não pela minha capacidade, eu só vivi coisas sobrenaturais, nos olhos humanos, não tinha como. Não, né? Pra todo mundo eu dei sorte. E eu reconheço. Não, mas aí é muita sorte, não tem como. Mas a sorte que eu dei foi de conhecer o Senhor, irmão. A sorte que eu dei foi essa. Aí... Não precisa de mais nada. Essa foi a maior sorte que eu dei na minha vida, foi em conhecê-lo. E me perdi de verdade. E não fala assim, pô, eu deixei Deus me usar. Não, eu também fui negligente em algumas partes que eu queria fazer. Quebrei a cara, normal, não vai ter outro caminho. Mas em todo momento que eu consigo ver que o Senhor direcionou e me levou para cada lugar, eu passei em cada lugar porque Ele me levou, as pessoas se perguntam, como? Esse, aquele. Irmão, eu não sei te responder. Como você jogou Mundial de Clubes? Como você chegou a jogar com o Ronaldinho? Como você veio parar no São Paulo? Eu não sei te responder, irmão. A questão do Ronaldinho foi um sonho também que seu amigo teve, né? Um amigo, cara. Teve. Só profecia. Loucura. Ricardinho.
É Ricardinho também? Ricardinho, cara. Ô, que loucura. Eu sentado no Querétaro ali, tomando café da tarde com a minha esposa. Já tinha baixado as águas, a loucura toda. E, inclusive, o apartamento que nós olhamos na Coreia, porque quando eu volto pro quarto e comento pra ela de madrugada, ela já começou a procurar apartamento. E o apartamento que ela viu na Coreia, viu no México, no caso lá da Coreia, foi o primeiro lugar que nós moramos. Aí, chegamos lá, tomando um café e tal, já um tempinho. Aí, um amigo meu me liga, manda mensagem. Fala, irmão, tudo bem e tal? Cara, sonhei com você. Sonhei que você tava jogando com o Ronaldinho. Pô, mano, ele te dava muita moral e que não sei o que, e pipipi, papapá, e que ele te puxava pra cima, e que as pessoas passavam a te ver depois dali, que você tinha contrato, e te dava contrato, e cara, e mano, e você, ele parceirão e tal, assim. Aí eu li e tal, aí ele, no final ele fala assim, não sei o que que é, mas eu sinto que Deus tá trazendo algo pra sua vida. Tipo, papo de 3, 4 meses antes do Ronaldinho aparecer no Querétaro, irmão. Beleza. Nem tinha notícia, nada. Nem tinha nada. Tanto que quando saiu próximo disso, que ele iria, tipo, faltando uma semana, todo mundo cantava o América, ninguém cantava o Querétaro. Aí, que loucura. Perfeito. Eu olho e tal, falo, amém, em nome de Jesus. Meu contrato com o Querétaro era 1 ano de empréstimo e depois eles me comprariam. Se fosse tudo certo. Produtividade também. Beleza. Irmão, resulta que do nada... Ronaldinho no Querétaro. Beleza, eu nem lembrava do sonho. Do sonho não, nem lembrava do sonho do amigo, né? Sonho. Aí tô ali de boa, tal, tranquilão, pá, Ronaldinho chega, pipipi, tal. Aí ele vai assistir nosso primeiro jogo. E nesse primeiro jogo, pô, eu vou bem pra caramba no jogo. Vou muito bem no jogo. Aí no outro dia na apresentação, o treinador encosta em mim e fala assim... Pô, o homem tá aí já. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Ele falou assim... E você não sabe o que ele falou. Aí eu falei, o quê? Ele falou que da onde que nós encontramos você. Mal sabe ele que eu nem te queria. Da onde que nós encontramos você? Força, rápido, que não sei o que, entende o jogo e tal. Pô, que não sei o que lá, presidente, na hora, todo mundo do lado tal. Depois, quando acabou o jogo, pô, ele te deu uma moral. Pô, brasileiro ali, pô, 11, que não sei o que. E começaram a conversar, seu nome virou pauta. Isso o treinador me falou no pós-jogo. 2 dias depois, os caras vêm e me compram. O sonho que o Ricardinho teve, de que o Ronaldinho vinha, me puxava pra cima e tudo, cara, me puxou pra cima. Uma conversa que ele teve com o presidente assistindo um jogo meu, fez com que os caras me comprassem e me dessem mais 3 anos de contrato. Loucura ou não? Loucura. Aí, beleza. Aí, chega em casa, trocando ideia com a minha esposa e tal. Aí eu falei, amor... Calma aí fui pro celular. Falei, olha aqui, amor, o Ricardinho tinha falado. Mano, papo de 3, 4 meses antes do Ronaldinho chegar, mano. Aí, muita loucura. Muita loucura. Não somos grandes amigos, faz muito tempo que não falo. Cara, ser humano sensacional. Enquanto nós estivemos no clube, sempre respeitou todo mundo, tratou super bem, cara educado, fora da curva. Pra mim, vou ser muito sincero, você conversa com o cara, você não fala que ele ganhou tudo que ele ganhou e que ele representa tudo que ele representa pela humildade dele. Não tive mais contato depois que saí do Querétaro, nunca mais conversei, não somos grandes amigos. Essa parte do sonho dele não aconteceu. Mas enquanto nós estivemos juntos, assim, cara, muito respeito, o cara puxava a gente pra cima, ninguém... Ó, o Querétaro nunca tinha jogado uma final de campeonato, foi jogar com ele. Porque todo mundo que tava em torno, ninguém queria ser o cara que errou numa jogada que não deu sequência e prejudicou o andar da carruagem. Então ele puxou o nível de todo mundo pra cima, assim, aí depois disso o América vem, me compra e eu saio. Mas é muito louco, né? Umas coisas que você olha assim, você fala assim... E Deus já tinha usado o Ricardo pra falar comigo e eu nem... Aí quando tudo meio que começa a encaixar, eu começo a olhar e falo... Cara, o cara viu um jogo, conversou com os presidentes, perguntou quem que era. Os caras automaticamente devem ter... Pô, vamos ver o contrato, como é que tá. Os caras foram, puf, me compraram. É Deus. E todos os jogos você... se dobrava o joelho e ficava lá no meio do campo ali, né? Sim, que era um sempre. tipo... né? Como você viveu tudo que você viveu das paradas, era um tipo... todo jogo era o último jogo pra você, ou não? Todo jogo pra mim era o último. O último, né? Todo. Eu sempre dobrava o joelho, levantava a mão e falava, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. Não sei como. Não sei se eu vou ter outro. Mas só de poder estar aqui, eu te agradeço. E dobrava o joelho na frente de todo mundo e nunca me importava. Só por poder estar aqui,
eu quero te agradecer. O que vai acontecer no jogo eu não sei. Mas eu quero te agradecer e quero que todo mundo veja a minha gratidão realmente de poder pisar nesse lugar, de poder estar aqui e viver o meu sonho. Isso foi o que eu carreguei a vida inteira. Isso eu sempre fiz e como forma de gratidão. E o outro eu nunca sabia se atar mesmo, de verdade. Uhum. E aquelas células que você fazia, você começou no México ou aqui no São Paulo, que tinha 60 pessoas? Nós começamos no México. Na verdade, todo lugar que nós moramos, nós sempre participamos de uma ou sempre levantamos uma. Uhum. Nós sempre entendemos que, eu e a minha esposa sempre entendemos que o nosso lar, ele sempre deveria ser uma extensão do reino. As pessoas, ao entrar na nossa casa, elas precisavam ouvir algo das coisas do Senhor, ouvir do Senhor, porque foi quem realmente, cara, nos mantém, nos mudou a história da vida. E não falo só no sentido de status ou profissional, eu falo no sentido realmente de pagar uma dívida que eu não poderia pagar. A minha dívida, a dívida de todos vocês, ela era impagável. Nós estávamos totalmente condenados. E alguém se dispôs a pagar esse preço. Então, o mínimo que eu podia fazer e que eu faço até hoje é abrir a porta da minha casa, pelo menos uma vez por semana, e receber pessoas para lerem a Bíblia e para a gente falar do Senhor juntos. Sem religiosidade, sem não. Falar do Senhor. Falar do amor e do sangue derramado na cruz. Então, nós sempre fizemos isso. No México, nós fazíamos. E no São Paulo, chegou um tempo na concentração que já não estava acontecendo. E aí, quando eu chego, a gente starta junto com o Hernandes, o pessoal, a gente volta a fazer. E aí, a gente começou a fazer dali. Daqui a pouco, a gente estendeu para o hall do prédio da casa. E aí, participava o Volpe, o Pablo, o Vitor Bueno, o Bruno Alves, o Benítez com as esposas, algumas pessoas do prédio. E aí, no final, assim, a gente começou com, sei lá, 15, 20 pessoas. E no final, nós tínhamos 60 pessoas ali. Sabe, tipo, orando mesmo, buscando Léo Pelé, Thales, cara, tinha uma galera, o Juan, atacante, tinha uma galera muito, muito crente ali mesmo, assim, sabe, que hoje seguem firme por aí anunciando o reino. E teve uma vez que você foi afrontado no vestiário, quando você estava falando de Jesus, teve alguma resenha assim? Ah, sempre tem, né, eu conversando, se eu não me engano, essa foi no México, conversando assim no vestiário, e aí, pô, toda hora assim falando de Jesus e tal, e que não sei o quê. E eu falei, cara, vocês vêm aqui e falam dos rolês, das mulheres que você pega, das coisas que vocês fazem, como se isso fosse certo, cara. E você enche o orgulho, o peito pra falar de algo que tá te destruindo a tua casa. Eu não posso falar daquele que me restaurou e restaurou a minha casa? Não tem sentido. Acho que a mesma liberdade que você tem dentro do vestiário, eu também tenho. Você vem aqui e enche o peito pra falar de algo que destrói. E eu não posso conversar com um amigo do lado pra falar de algo que realmente mudou a história da minha vida? E é meio que o vestiário já meio que, aquela coisa toda assim, né? Mas é a realidade, o nosso maior problema, que a gente escuta, empresta os ouvidos para ouvir as pessoas falarem, sair com uma, com outra, fiz, aconteceu e tal. Cara, e não que você tá obrigado a falar para ele, mas você também não está realmente proibido de conversar com alguém ou falar com alguém sobre aquele que mudou a história da tua vida. E hoje é isso, as pessoas querem empurrar o que elas fazem, mas não querem aceitar o que Cristo fez. Uhum. E eu sou prova viva que ele fez. Bom, foram 2 paradas cardíacas, uma com 16, outra com 17 anos. Eu tinha tudo para não ser um jogador de futebol. Eu tinha tudo para não poder ter vivido meu sonho. E no final das coisas eu vou me recusar a falar porque um tá incomodado. Eu nunca saí gritando dentro de vestiário. Mas eu sempre conversava no curto. Sempre falava das coisas que o Senhor vinha fazendo com um ou outro que estava disposto a ouvir. Também nunca fui esse cara muito entrão de querer empurrar Jesus goela abaixo nos outros. Nunca. Nunca defendi a minha fé atacando a de ninguém. Sendo muito coerente. Até porque o primeiro que eu acredito que foi tentar fazer, cortou a orelha de um soldado, o Senhor falou, não, pode parar que não é por aí. Essa não é a ideia. O plano não é esse. E disso eu já comecei a entender que o plano não era eu defender algo atacando, não. Eu defendo algo vivendo, com as minhas convicções claras e retas, e ponto. Então, aconteceu um episódio, mas... E outros também, assim, que tipo, pô, você fica meio que excluído num cenário, na maioria das vezes. Você tá fora de toda a reunião, de todo... E era engraçado que alguns, às vezes, inclusive o Ronaldinho, cara. O Ronaldinho, uma vez, aniversário dele, ele me convidou e virou, pô, nego, você sabe que eu gosto da festa, é meu jeito de ser e tal. E tava minha esposa junto, queria que você, sua esposa e seus filhos fossem, ó, pô, vai ser tranquilo e tal, que não sei o que lá. E é legal você ter esse reconhecimento das pessoas, não por você, mas por aquilo que você carrega. Porque no final também não somos nada. O que vale é o que carregamos, e ponto. Às vezes a gente quer arrotar alguma coisa, sendo muito sincero, meu amigo, isso aqui
É o que carregamos. E que carregamos por misericórdia também, né? Que ele nos prometeu que não nos abandonaria e que mandaria o Espírito para estar conosco, né? Então, assim, é legal ter esse lugar que as pessoas também olham e falam, cara, meu rolê não é pra fé que você professa. E tá tudo bem. E tá tudo tranquilo, entendeu? Então, a gente meio que fica excluído de algumas coisas assim, mas num começo doía um pouco, né? Porque você queria estar junto. Mas depois eu fui entendendo que realmente não era o lugar, né? Não pelas pessoas, mas pelas práticas que eu deveria estar. E você teve um sobrenatural em campo também, né? Que teve uma fibrose, aí sua esposa estava na arquibancada e você pediu para ela começar a orar. Isso. Foi... Não chegou nem ser uma fibrose, assim, né? Foi tipo uma situação tipo de um jogo, assim, e sabe quando você entra e você, cara, fraco, você vê que não tem... Eu não tinha condições nenhuma pra começar, ou pra jogar, pra fazer, tava voltando de lesão. E aí eu olho pra arquibancada e começo a falar com ela, assim, tipo, tentando forçar, né? Começa a orar. E ela... Aquela gritaria toda. Aí ela... Ok. E aí, começa a orar e no hino ali, e eu pedindo Deus, tem de misericórdia, porque esse jogo eu não termino. Sabe aquela sensação? E, começando o jogo, a primeira bola do jogo, assim, eu puxo pro meio, assim, acerto o gol, faço um gol, e aí já meio que tira aquela pressão, e aí já é um jogo que você já não tem que mais propor, é mais administrar, fechar espaço, e aí, com a situação que eu vinha da lesão, a gente meio que conseguiu controlar. Aí no intervalo eu saí, e aí você sai meio com aquele lugar assim de que tipo olhar e falar assim, Senhor, é só tua misericórdia mesmo, porque eu não podia fazer nada, sabe? Então assim, falando que a gente vai orar pedindo pra Deus dar gol, eu orava pra que Deus me sustentasse, cara. A verdade é essa. Em meio a tudo que a gente vivia, eu nunca cheguei a falar assim, Senhor, a não ser a vez do Joinville que eu orei pedindo os 10, e hoje eu com uma fé um pouco mais madura, eu falo, cara, se o Senhor tiver que provar pra mim que Ele é Deus me dando coisa, tá tudo muito errado. Né? Mas naquele momento eu acredito que Deus respondeu pela minha, sei lá, falta de conhecimento, não sei, mas hoje com uma fé mais madura eu tenho dificuldade para esse tipo acredito que até para ele mostrar que ele estava com você, né? Porque era um momento que você às vezes se sentiu fraco ali, falou, era para mim, né, um lugar longe, não fui tão longe, será que, né, pode ser que a nossa fé às vezes a gente dá uma titubeada, né, então... Acho que Deus quis te mostrar, não, eu estou com você, até porque senão, tipo, ele podia cumprir em todas as rodadas anteriores. Sim. Igual você falou, na última, sim, né, que ele te provou ali. Até em questão do Joinville, eu queria perguntar, como que foi o processo da cura do medo? Porque eu acredito que, assim, hoje uma das coisas que afeta mais a humanidade é o medo, né? Que sim, às vezes causa a depressão, a ansiedade. Como que foi? Porque a gente sabe que não foi do dia pra noite, né? Igual você falou, você orou tal, não foi do dia pra noite. Como que foi esse processo? Cara, ali no Joinville, depois dessa oração, o que acontecia? Quando eu chegava no pico de cansaço, que durante Palmeiras, Vitória, Náutico, eu tirava o pé, eu começava a diminuir, ali eu comecei a fazer diferente. Ali eu comecei a falar assim, se tiver que morrer, eu tô salvo. Mesmo com medo? Eu tô salvo. Eu comecei a trocar o medo pra uma situação que eu já não perderia. Eu tô salvo. Então se eu tiver que morrer, eu vou pra glória. E se eu não for pra glória, eu termino esse jogo bem. Então eu comecei a fazer essa troca. Eu comecei a jogar com as convicções daquilo que o Senhor tinha nos prometido, de vida eterna. Então, se fosse pra fazer, eu tinha que fazer bem feito. E acreditando que se fosse pra morrer, era pra ir pra glória. Sim. E aí eu orava e falava, Senhor, eu tô aqui mais um dia porque o Senhor me trouxe. Se o Senhor quiser me levar hoje, cuida dos meus, mas eu não dou um passo pra trás. Não retroceder. Não, eu não dou um passo pra trás. Então, confiar. Eu ia muito nisso, de que, tipo assim, eu chegava no extremo do cansaço, e eu colocava um pouco mais, e o coração parecia que ia sair pela boca, e eu falava, Senhor, ou esse jogo termina, ou a gente se vê na glória. Mas eu não volto. Porque, assim, essas minhas voltas pra trás, cara, eu perdi muita coisa. Eu tinha uma camisa gigante por detrás, era uma das maiores promessas da época. E o medo me paralisou em tudo, cara. O medo me paralisou em tudo. Por não ter a convicção. Por não ter a convicção do que o morrer era lucro. Foi ministrado ontem. Ministrado ontem. E você tinha a certeza que você tinha salvação ali, né? Se você morresse, você ia ser salvo. Né? E por isso que eu continuei, irmão. Na verdade, você entregou tudo na mão
de Deus, Sim. né? Então, você tinha certeza, falou, se for pra ser, amém, se não for, amém também. Então, você confiou no processo, né? E o mais engraçado, porque assim, quando eu não vou pro Atlético Paranaense, eram 3 anos de contrato. E o Atlético Paranaense, cara, uma baixa estrutura. E os negócios que o Atlético faz, até na gestão do Petralha, era difícil você tirar um jogador do Atlético Paranaense e ir pra uma Coreia, que é um lugar longe, sem a Coreia vir colocar algo na mesa. E os pacotes da Coreia, na época, era muita coisa de jogador livre. Então, tipo, tinha coisa mais pra salário do que propriamente pra uma compra. Então, a minha ida pro Atlético Paranaense seriam 3 anos. Eu só sairia dali com compra pra ir pra esse lugar longe. Sim. E no Joinville eu fiz contrato até dezembro. Então eu tive ali o segundo semestre e em janeiro eu me apresentei na Coreia. Então, até essas coisas de tipo assim, do Jorginho, né, dizer que não me queria, por entender o contexto que eu já tinha, eu não conseguia ajudar ele, e ele foi para um processo que ele precisava de coisa imediata. Já era praticamente o segundo turno virando ali da Série B do campeonato, e a responsabilidade sobre o Atlético. E aí, vai me pegar 6 meses parado por problema no ombro e aquela coisa toda, até pra ele era ruim. Eu entendo totalmente o contexto. Esses dias eu encontrei ele na Javari, no Juventus, dei um abraço nele, conversamos um pouquinho ali, mas eu entendo todo o contexto daquele momento. E o que mais me chamou a atenção nessa história toda é que o próprio Deus não me permitiu ir. Porque eu podia falar, não, eu vou ir lá, o Jorginho que me ature. Mas eu tenho 3 anos de contrato. E, eu tinha acabado de fechar um apartamento contando com esse contrato. Ó, que loucura. E aí no final não fui, e aí fui pro Joinville com a dívida no apartamento. Irmão, loucura. Mas aí foi onde aconteceu. E uma das orações que nós fizemos junto foi, eu falei assim, amor, o senhor falou que nós ia pra muito longe, cara, eu tô em Joinville, tá pertinho de São Paulo. Tá longe. Essa conta não tá fechando. Cara, e não é no nosso tempo, cara. É loucura, são coisas assim que... Teve uma história do segurança, que você foi no campeonato do Palmeiras, do fã lá, e você serviu ele te serviu, algo assim, né? Não teve? O que foi que do... Acho que naquela época que você... Voltou. O Palmeiras te chamou pra trabalhar lá enquanto você tava com problema no coração. Isso. Eu fui na FAN, né, no campeonato, logo quando eu parei de jogar, eu comecei a acompanhar um pouco, e o João Paulo, cara, sensacional, assim, sempre me atendeu super bem. Enfrentei ele tava no Vitória ainda, ele era treinador do Vitória. E aí, Hulk, Davi Luiz, o Wallace, Anderson Martins, cara, ele tinha um baita time, era absurdo, o time dele ganhou tudo. Até como treinador, ele já fazia o que ele tá fazendo hoje, né, do outro lado, hoje como gestor ali do Palmeiras ali, ele já fazia na época dele de treinador, sempre teve um conceito muito claro de jogo. E eu enfrentei ele pelo Palmeiras, né, e antes do problema no coração e tal. E eu fui na FAN, liguei pra ele, falei, João, tô parando de jogar e, cara, eu precisava conversar com você, porque muita gente chega pro mercado parando de jogar e vai se aventurar, e eu queria sentar com as pessoas pra entender, porque alguns representantes das pessoas contestam no telefone, outros os caras olham e colocam do lado. Eu precisava entender como trabalhar, o porquê trabalhar, e ele, super genial de, não, vem aqui, vai começar a competição e tal, e aí fui e assisti com ele, e ali foi onde eu encontrei o segurança, e aí ele comenta, né, e, tipo, do tempo e tudo, né, da forma, e cara, era sensacional, porque esse cara nos cuidava de uma forma absurda, assim, sabe, tipo, porque nossa fase no Palmeiras não era das melhores. Era um tempo difícil, mano. Voltando de Série B, lutando toda hora pra não cair. Mano, era um negócio. E eles colocavam o peito na frente, assim, sabe? E aí na hora ele veio me servir ali uma água e tal, e a gente se reencontra e, começa a relembrar tudo isso. E outro dia eu encontrei ele na padaria também. Numa outra reunião, assim, ele tava com a esposa, o Du. Caraca, são coisas assim que a gente... Gostoso, cara. É gostoso essas coisas que a gente deixa nas pessoas, sabe? E ele falava também, que loucura, cara. Você sempre, tratava a gente bem, respeitava e tal, que não sei o quê. E vou ser muito sincero, eu nunca me coloquei no lugar do jogador, cara. Eu sempre tive muita dificuldade. Chegar nos lugares, lá vem um jogador. Eu sempre tinha dificuldade sobre isso. Até pelo senso de não merecimento, assim, sabe? De estar vivendo algo assim que eu olho e falo, cara, minha probabilidade era 0, cara. Eu acho que se eu tivesse escorado no negócio de tipo assim, não deu certo, eu tive um problema no coração e por isso eu não fui jogador, todo mundo acreditaria em mim, cara.
eu tinha tudo pra me escorar. E falo assim, pô, não deu certo, cara. Até jogava bem, fui artilheiro de uma Copa São Paulo. Mas eu precisava virar o jogo, cara. Eu precisava virar o jogo, eu precisava sustentar a casa, eu precisava sustentar meus avós, os falecidos avós. Eu precisava dar uma educação melhor pros meus filhos, eu precisava virar o jogo. Eu não podia usar essa muleta. Não tinha como. Essa muleta não era pra mim. Amém. É isso. E hoje, hoje você tá com o Suzano, né? Você queria falar se hoje você tá como presidente. Sim. Queria que falasse dessa nova fase aí sua, da vida. Cara, mais uma fase que Deus vem fazendo coisas que eu também não consigo explicar. Depois da FAN que eu tive lá pra tentar agenciar, fazer parte dessa carreira de agenciamento de jogadores e tal, de atletas, eu tenho um amigo que eu conheci de infância. No tempo do Corinthians, antes de sair do Corinthians e tal, ir pro Palmeiras, eu ia pra Mogi das Cruzes jogar futsal com o pai de um amigo chamado o Wagner, é o pai, e o amigo era o Diego, que são os meus sócios hoje no Suzano. E, cara, e essa relação, depois cada um tomou seu rumo e a gente mantendo relação, tipo de conversa e por redes sociais. E aí eu paro de jogar, vou na FAN, começo a correr em alguns lugares, aí esse meu amigo tá agenciando, que eles são os sócios proprietários da W Brasil. E aí eu ligo pra ele e falo, pô, queria sentar, ter uma consultoria, entender um pouco e tal. E aí fui pra Mogi, conversei com eles, pô, e eles, né, já um pouco mais à frente no mercado. E aí conversando e tal, pô, e saiu dali, passa-se uma semana, 2 semanas, eles me ligam, falam, ó, apareceu a situação aqui, a gente tá querendo comprar um clube e pra comprar, a gente só vai comprar se você vir junto. Falei, como assim, cara? Entrei aí pra pegar uma consultoria de como agenciar, vocês já querem me colocar no... Não, nós só vamos pegar, vamos tomar um café e só se você vier junto. Cara, e os caras me trouxeram para um projeto deles, para algo que eles são advogados tributários e tal, me trouxeram para um negócio deles, cara. Eles me deram o privilégio de estar perto. E é que eu falo das coisas assim que Deus faz, cara. Deus te coloca pessoas no caminho, te traz, sabe? Te traz coisas que você vai viver e você nem sabe como você tá vivendo. Mas a minha missão ali eu também sei qual que é. É seguir estendendo o reino. São pessoas, cara, de um coração gigante. São pessoas sensacionais, assim. E o cargo ali de presidente é porque alguém precisa assinar, né? Mas no final das contas ali os dois tocam tudo, cara. E a gente ajuda com um pouquinho que pode, da expertise que a gente tem durante a carreira. E, cara, a gente trabalha ali em 4 mãos ali, faz um trabalho bem bacana, assim, sabe? Simples, começando. Fizemos uma baita campanha na Bezinha o ano passado, ficamos um pouquinho próximo aí do acesso. Esse ano estamos bem de novo, classificamos bem, estamos na segunda fase. A ideia é de subir o time para A4, mas é aquilo, é lidar com vidas. Uma das conversas... propósito maior, né? A conversa que nós tivemos ali é muito sobre isso. E é engraçado que eu tava numa mesa, em casa, jantando com uma família de amigos. E aí, uma senhora, Carmen, olha pra mim assim e fala assim, eu vejo você... E eu jogando ainda no São Paulo, jogando entre aspas, né? E eu de muleta no São Paulo, né? Que tempo, hein, meu irmão? Nossa... Mas amém, Deus sabe. E ela olha pra mim assim e fala, cara, eu vejo você rodeado de menino. Mas é tanto menino, tanto menino, tanto menino, tanto menino, tanto menino. E aí eu, falei, cara, legal, vou ter uma carteira legal de atletas, né? Se eu parar, porque já era algo que tinha no meu coração, mas não tinha aberto na mesa pra todo mundo assim, né? E ela nem sabia. E aí quando o Diego me chama, junto com o Wagner, eu falo pro Diego, Diego, você acredita, cara? Que eu ainda tava no São Paulo ainda e... O senhor usou uma pessoa pra falar que me via rodeado de menino e a gente olhava assim, cara, era moleque que não acabava mais fazendo avaliação, já com os do clube, sabe? E eu olhava assim, eu falava, Senhor, o senhor tá cantando pra mim a bola antes de ela cair, o senhor já tá mostrando pra mim tudo e eu só consigo ver realmente quando acontece. Mas Deus é que eu falo, se não fosse pessoas que Deus tem colocado no meio do caminho assim, não tinha, de muita coisa não tinha acontecido. Amém. E sabe como você apareceu pra mim? Não. Por isso que eu falo, Deus une propósito, né? E eu tava no YouTube lá, aí apareceu o podcast que você participou do Pedro. Há 2 anos atrás apareceu pra mim. Aí foi o primeiro dele. Foi o primeiro dele. Aí eu fui assistir. Aí eu fui ver no Instagram e eu seguia você. Aí eu falei, nossa. Aí eu seguia você... Aí entrei lá no seguindo e eu vi o do Atletas da Adoração, o Wilder. O Wilder, sim. Aí mandei mensagem pra ele.
Falei, irmão, você tem um contato e tal? Aí ele me mandou seu contato. Aí eu fui falar com você, mas aí eu assisti antes, tinha assistido antes o podcast. O algoritmo me mandou, acredita? Que legal. E hoje estamos aqui. E hoje estamos aqui. E prepara tudo, né? Vamos pro final, né? Você quer falar os patrocinadores? Quer deixar uma palavra final pro pessoal aí? Cara, eu agradecer vocês. Eu sou meio difícil para palavras finais, assim. Mas acho que tem muito cristão nos ouvindo hoje, né? E acho que Êxodo 14 e 15, acho que de tudo que nós falamos aqui, cara, de tudo que foi mencionado, eu acho que é o que se deve levar. Você que tá assistindo aí, tiver que levar alguma coisa hoje, Êxodo 14 e 15. Sei que não tá fácil, né? E não é Deus me disse, é porque tá difícil pra todo mundo. Não tô aqui sendo um profeta do acontecido, a gente sabe da dificuldade que tem sido caminhar. E a ordem para nós todos, cara, que realmente aceitamos, né, o Senhor como único, suficiente Salvador, entendemos o preço que foi pago, é justamente para não parar de marcharmos. A gente segue marchando, o pessoal não permita que o medo tome conta de vocês. Entenda-se algo muito claro e poderoso, né, para aqueles que estão em Cristo, tem uma vida eterna prometida, isso não acaba aqui. Então, enquanto estivermos aqui, continue marchando, firme nas convicções de que aquele que se entregou por nós, ele foi preparar a morada para todos. Amém? Amém? Vamos falar os patrocinadores aqui, né? Esplendor precisou de transporte, né? De fretamento para as empresas, carga. Aí. Esplendor Transporte. Gold Suplemento. Precisar de suplemento no preço, barato. Pra ficar forte, né, Ricardo? Tá tentando quase, aí. É que ele não comprou ainda os produtinhos, entendeu? Lívia, né? Fala um pouco da Lívia. Lívia Gambarra, pra quem quer fazer sobrancelha, maquiagem, parte de estética, cílios também, só entrar em contato e agendar seu horário. Celando celulares, precisou de conserto, acessório para celular, entra em contato comigo. Oliveira Tour, precisou de uma van, também. Agora tem até viagem aí pra Monte Sião. Até no último, ontem, né? A gente teve o evento da igreja lá, eles levaram os homens lá com pizza abençoado. Pizzaville, melhor pizza de Salto, né? Precisou de pizza, Pizzaville. Faculdade de Anguera, tem algum curso EAD, alguma coisa, precisar de administração, educação física, Faculdade de Anguera. E Evolua, né? Tem a promoção. Celulares lá, iPhone, barato. Todo mundo que pergunta a gente indica e realmente falam que tá bem barato. Então, se ele estiver precisando, eles sempre lançam promoção, eles pegam o seu também na troca. Beleza? E agradecer o Morel que tá aí, que tá ajudando nós, né, no vídeo aí, na Videomaker hoje, né? O restante da galera trabalhando, não deu pra vir. Agradecer o Rafael Passo, que deu esse copo do Mundial pra mim, ele foi lá assistir Juventus e Manchester City e trouxe pra mim. Obrigado, Rafa, de coração. Amo sua vida, né, igual amo do Morel também. E se você precisar de um atacante lá, um meio campo, um lateral, lateral, no Suzano lá, estamos à disposição. Já passou da idade, é só o sub-40, né? Não. E para finalizar, vamos orar? Você ora por nós? Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pelo privilégio da vida, pelo privilégio, Senhor, de poder falarmos em Teu nome, pelo privilégio de reunirmos em Teu nome. Pai, que tudo que foi mencionado aqui seja realmente para glorificar e exaltar o Teu nome, que as pessoas que ao assistirem, Senhor, esse momento, ou alguns minutos, eles possam realmente ver, Senhor, o Teu agir sobrenatural sobre as nossas vidas, entender que o propósito maior se trata do Senhor e não simplesmente de nós. Abençoa os Teus filhos que aqui estão, Senhor, de alguma maneira e estrategicamente anunciando o Teu reino, levando a Tua palavra, permitindo, Senhor, em nome de Jesus, que pessoas conheçam o Teu poder através das vidas, através das coisas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Te agradecemos por tudo, Pai. Mais uma semana se inicia em Tua presença, que a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, possa operar em nossos corações, que o Senhor possa nos direcionar em tudo e que cada segundo da nossa vida, Senhor, seja para Te glorificar. A Tua palavra fala que comamos ou bebamos, seja tudo para a glória do Teu nome, que o nosso agir, Senhor, seja em direção ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Te agradecemos por tudo, Senhor. Abençoa as pessoas que estão por ouvir esse podcast, os seus lares, Senhor, que eles possam seguir firmes, Senhor, na direção do propósito, que os seus filhos encontrem forças em Ti para seguir marchando, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecer o William, né? Porque saiu de longe. Saiu de longe aí, a gente sabe que não é fácil. Também
você se sentiu tocado no episódio aí, via pra um amigo, né? Compartilhe, curte. Ajuda a crescer o canal também, ative o sininho, né? Deixa o seu like e manda pra um amigo. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar. Obrigado, William. Você vir de longe, né? Pegar esse tempo aí pra nós e pra todos. E próximo episódio nós vamos anunciar, beleza, galera? Obrigado, Gu, também. E tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.